Capítulo 1199, O Manto do Espaço-Tempo. Tradução: Lord Atrocitus. Revisão: Lachuel Padrim. Vamos esperar para ver, Zhao Feng respondeu após um momento de reflexão. Zhao Feng não seria capaz de colocar as mãos em um tesouro só porque o queria. Ele naturalmente teve que escolher os alvos mais fáceis. Ele tentaria lutar por qualquer tesouro que tivesse a melhor chance de obter. Além dos 4 tesouros principais, alguns tesouros no nível do espelho de bloqueio espacial também tinham caído neste lote. Vamos lá. O deus verdadeiro de 4º grau da raça de escamas azuis saiu rapidamente com seu grupo. Não era seu destino obter nenhum dos tesouros mais valiosos, mas esses tesouros de categoria inferior ainda eram extremamente preciosos para alguém como ele. Vosh. Vosh. No piscar de olhos, 70% das equipes avançaram para o ar. A maioria deles estava atrás dos 4 tesouros principais, com as equipes menores reconhecendo que não tinham chance e perseguindo os tesouros menores. Um pequeno número de equipes decidiu apenas assistir por enquanto. Que nível de arma divina é essa? Um pequeno grupo se aproximou descuidadamente de uma longa espada prateada. À distância, eles podiam sentir nessa espada prateada a poderosa intenção da espada que tudo destruía. Vish! A espada prateada repentinamente se virou e começou a atacar diretamente o grupo. Quando a espada virou sua ponta em direção ao grupo, todos os membros se sentiram como se tivessem acabado em um mundo de espadas, o ar circundante embalado até a borda com a intenção da espada. Svish! Em um flash prateado, a espada perfurou o espaço e apareceu bem na frente do grupo. Swoosh! Quando a espada passou voando, 5 especialistas do grupo tiveram seus corpos e almas divididos em 2 e despencaram no chão. Os sobreviventes ficaram paralisados de choque, sem ousar mover um músculo. Essa cena também intimidou todos os outros grupos que pretendiam se aproximar da espada. Uma boa espada. Um flash de luz passou pelos olhos do quase-deus devorador celeste. Uma espada tão terrível era naturalmente uma combinação perfeita para ele. Vish! Mesmo depois de matar 5 pessoas, a espada prateada não foi embora. Ela continuou a voar impetuosamente, como se desafiasse as pessoas abaixo. Ajudem-me a pegar essa espada. O quase-deus devorador celeste ordenou aos especialistas do Terra Sagrada Devoradora dos Céus. As terras sagradas do reino dos deuses tinham reservas de recursos extremamente profundas, e todos eles tinham vindo naturalmente para esta dimensão secreta amplamente preparados. No entanto, mesmo eles precisavam ser cautelosos como uma espada tão poderosa. Em outro lugar, a Terra Sagrada de Tianion e vários outros grupos estavam tentando obter o disco de pedra cinza. No entanto, toda vez que chegassem a 100 metros do disco de pedra, eles encontrariam uma barreira espacial. Palavras misteriosas e antigas brilhavam sobre a superfície dessa barreira espacial. Somente compreendendo essas palavras alguém pode se aproximar do disco de pedra e do céu. O quase-deus Sekongo disse como uma expressão um pouco sombria. Ele estava um pouco familiarizado com essas palavras, mas só conseguia lê-las. Compreender verdadeiramente o seu conteúdo era uma tarefa verdadeiramente árdua. Fique de olho neste tesouro. O quase-deus Kongyo da Terra Sagrada do Espaço-Tempo apontou para o manto do espaço-tempo conforme ele ordenava. Svish! Svish! O manto do espaço-tempo cintilou no ar enquanto flutuava aqui e ali, ninguém capaz de se aproximar dele. No entanto, em comparação com os outros tesouros, o risco de perseguir o manto do espaço-tempo era o menor. Faremos nosso objetivo aquele manto prateado por enquanto. Depois de observar a situação por alguns momentos, Zhao Feng enviou uma mensagem aos outros membros de seu grupo. Zhao Feng não usava espadas, então a espada prateada não seria muito útil. Quanto ao disco cinza, Zhao Feng não seria capaz de superar o teste que apresentava. O outro tesouro era uma esfera de chamas violeta queimando no ar. Este tesouro pode ser adequado para Zhao Feng, mas o Qilin da Chama Negra estava de olho nele. O Qilin da Chama Negra e as bestas antigas que o acompanhavam eram mais fortes do que qualquer uma das 3 terras sagradas. O perigo era muito grande, então Zhao Feng desistiu daquele tesouro.
Isso deixou apenas um manto prateado. Na visão de Zhao Feng, este manto prateado pode ser o mais precioso de todos os 4 tesouros principais. Além disso, esse manto prateado também não parecia ter uma natureza muito agressiva. Tudo o que tinha feito até agora foi cintilar no ar enquanto evitava a perseguição de todos. Vosh! 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 O dragão serpente e os outros seguiram Zhao Feng voando em uma determinada direção. Este tesouro pertence à raça de escamas azuis. Os membros da raça de escamas azuis estavam lutando com outro grupo por um tesouro diferente. Como a maioria dos especialistas se concentrava nos 4 tesouros principais, as lutas por esses tesouros menores não eram tão intensas. Pirralho, o que você quer dizer com isso? Os membros da raça de escamas azuis de repente notaram que a equipe de Zhao Feng estava vindo na direção deles. Naturalmente, é porque gostamos deste tesouro. Zhao Feng deu um sorriso malicioso. A raça de escamas azuis tentou matá-los alguns momentos antes, mas eles foram embora assim que falharam. Zhao Feng não era altruísta. Se ele tivesse a chance, ele não deixaria o povo da raça de escamas azuis partir. Chamas fatiadoras. A pequena língua foi impiedosa, usando imediatamente um movimento letal. Swoosh! Fios de fogo se juntaram em uma rede arco-íris de chamas que voou pelo ar na raça de escamas azuis. Explosão do dragão da destruição. Todos na equipe de Zhao Feng atacaram imediatamente. Vão! Os membros da raça de escamas azuis se uniram para resistir. Eles tinham vantagem em números e não tinham medo do grupo de Zhao Feng. Júnior, a raça de escamas azuis não infligiu nenhum dano a você. Não há necessidade de brigar assim. O deus verdadeiro de 4º grau da raça de escamas azuis cuspiu. Seu olhar estava fixo em Zhao Wang. A arma divina da morte que Zhao Wang possuía definitivamente não era comum. Ele ainda não havia se recuperado de sua lesão anterior. O quê? O resto dos membros da raça de escamas azuis ficaram pasmos, com ninguém mais chocado do que quase Deus Laire. O deus verdadeiro de 4º grau estava se rendendo a Zhao Feng e pedindo termos de paz. A raça de escamas azuis nos perseguiu há apenas um minuto, com a intenção de nos matar. Se tivéssemos pedido paz, a raça de escamas azuis teria concordado? Zhao Feng zombou. Antes de matar outras pessoas, é preciso se preparar para ser morto. Ei, bons senhores, vamos trabalhar juntos e cuidar da raça de escamas azuis, e então podemos decidir a quem pertence o tesouro. O outro grupo viu que havia um conflito entre Zhao Feng e a raça de escamas azuis. Imediatamente fez um convite. Matem. A equipe de Zhao Feng e a outra equipe se juntaram e atacaram a raça de escamas azuis. Retirada. O deus verdadeiro de 4º grau da raça de escamas azuis berrou. Ao se unirem, o lado de Zhao Feng agora tinha uma quantidade semelhante de pessoas, mas seu poder de luta ultrapassava em muito o da raça de escamas azuis. Svish! Asas douradas cintilaram quando Zhao Feng se transformou em um feixe de luz dourada, avançando direto para os 2 irmãos Wu. Quando Zhao Feng se juntou ao grupo da raça de escamas azuis, o Sheng só causou problemas para ele. No momento crítico, ele até abandonou os membros de sua própria raça e fugiu sozinho. Mais tarde, ele liderou outro grupo de pessoas para lidar com Zhao Feng. Os conflitos de Zhao Feng com a raça de escamas azuis começaram com o Sheng. Dedo penetrando o céu. Zhao Feng circulou a obliteração do relâmpago flamejante e a disparou com a ponta do dedo indicador. Vish! Uma delgada chama dourada cortou o ar, cruzando grandes distâncias em um piscar de olhos. Ah! O Sheng gritou, não conseguindo mais escapar. Ele lamentou profundamente ter causado problemas para Zhao Feng. Morto com um único golpe. Zhao Feng era um quase deus agora, e o poder de sua obliteração do relâmpago flamejante era ainda maior do que antes. Quando combinado com sua intenção do fogo de 1º grau e o dedo penetrando o céu, era muito fácil obliterar o Sheng instantaneamente. Irmãozinho! O Sang gritou de raiva, mas ele só conseguiu se virar e fugir o mais rápido que pôde. Entre a raça de escamas azuis, aquele que Zhao Feng mais odiava era o Shen, enquanto o segundo só poderia ser ele ou o quase deus Laire.
Mas, naquele momento, o Deus verdadeiro de 4º grau da raça de escamas azuis não tinha interesse em lutar contra 2 grupos. Ele fugiu mais rápido, e o resto do grupo só conseguiu segui-lo. Ninguém se importava se o sangue vivia ou morria. Pequena Ling, mate o quase Deus Lan. Zhao Feng mandou uma mensagem para a pequena Ling. A menos que ele usasse alguns de seus trunfos, Zhao Feng acharia muito difícil matar o quase Deus Lan. Então ele deixou essa tarefa para a pequena Ling. Svish. Zhao Feng usou suas asas radiantes para alcançar o sangue rapidamente. Zhao Feng, me deixe ir. Você já matou meu irmão mais novo. O sangue podia sentir a terrível intenção do vento e relâmpago atrás, e todo seu corpo estremeceu de medo. Zhao Feng era rápido demais. Era impossível para ele escapar. Você é o irmão ancião. Você não deveria acompanhá-lo. Zhao Feng não pôde deixar de sorrir. Palma destruidora dos céus do relâmpago sagrado. Zhao Feng circulou seu poder da alma e poder sagrado em uma palma feita de chamas douradas. Bang. Tump. O sangue fez o que pôde para resistir, mas estava fraco demais. O ataque de Zhao Feng o empurrou para trás várias dezenas de quilômetros, deixando seu corpo totalmente carbonizado. Vish. Com um dedo penetrando no céu, Zhao Feng tirou sua vida. Em outro lugar, o quase Deus Lan Yi tinha alguns especialistas protegendo-o. Mesmo quando o dragão serpente o alcançou e começou a ajudar a pequena Ling, ainda era muito difícil matar Lan Yi. Afinal, o quase Deus Lan Yi era um prodígio da raça de escamas azuis, em um nível completamente diferente dos irmãos Wu. Mestre, o povo da terra sagrada do espaço-tempo está se aproximando do manto prateado. Nesse momento, o ancião de vestido azul enviou uma mensagem a Zhao Feng. Zhao Feng voltou os olhos para examinar os céus. Os muitos especialistas da Terra Sagrada do Espaço-Tempo, bem como vários outros que queriam o manto do espaço-tempo, conseguiram usar algum método para restringir os movimentos do manto. Quase 50 pessoas estavam ao redor dele. Parem de perseguir a raça de escamas azuis. Com esta ordem, todos se viraram e voaram juntos com Zhao Feng em direção ao manto do espaço-tempo. Embora o manto tivesse sido restrito a uma determinada área, ainda era extremamente rápido e também podia usar técnicas espaciais como o movimento instantâneo. Como resultado, ninguém foi capaz de pegá-lo ainda. O manto do espaço-tempo. Os olhos do quase Deus Kong Yuan brilharam de entusiasmo quando ele pegou um talismã de jade prateado. Vai! Kong Yuan jogou o talismã no manto do espaço-tempo. Svish! Como esperado, o manto do espaço-tempo evitou o talismã. Exploda! O quase Deus Kong Yuan ativou seu poder divino enquanto berrava. Dhroon! O talismã prateado explodiu imediatamente, e a intenção do espaço misturada com ondas de alma se espalhou pela área. Todo o espaço ao redor do ponto da explosão começou a se contorcer enquanto as ondas poderosas da alma varriam os arredores. Bzzz. Bzzz. A fraca intenção do manto do espaço-tempo tremeu ao parar por um segundo. Aqueles que não sabiam o que iria acontecer também foram afetados pela explosão, os especialistas com intenção da alma mais fraca até mesmo caindo inconscientes. Avançar. O quase Deus Kong Yuan foi o primeiro a atirar para a frente. Uma parte do povo da Terra Sagrada do Espaço-Tempo conseguiu manter a consciência e o seguiu. Vosh. Vosh. Os especialistas que assistiam de perto também começaram a se mover. Swoosh. Swoosh. Zhao Feng, o dragão serpente e os outros rapidamente começaram a se aproximar do manto do espaço-tempo também. Deixa comigo. Entretanto, o quase Deus Kong Yuan ainda era um mais rápido e sua mão agarrou o manto do espaço-tempo. Svish. Mas, para a surpresa de todos, a mão de Kong Yuan passou direto pelo manto do espaço-tempo. Bzzz. Bzzz. O manto do espaço-tempo começou a exalar uma sombra espacial maravilhosa que encheu a área. Svish. 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 Qualquer pessoa que estivesse a uma certa distância do manto do espaço-tempo foi subitamente coberto por uma camada de luz prateada e, então, por uns Svish. Eles desapareceram. Todos os especialistas próximos ficaram pasmos com a cena.
O manto do espaço-tempo havia desaparecido junto com todas as pessoas próximas a ele. Zhao Wang e Zhao Van ficaram no ar, mas não havia preocupação em seus rostos. Eles sabiam que, neste momento, Zhao Feng estava bem.